que já estão conosco. Boa tarde a todos que já estão conosco. É muito bom recebê-los aqui, mais essa sessão do nosso projeto Pensar 22, que durante esse ano de 2022, né, nós estamos, é o projeto que está promovendo ações para que a gente reflita a respeito das questões ligadas à independência do Brasil, 1822, a Semana de Arte Moderna, né, em 1922, e as perspectivas, né, que essas reflexões sobre independência e arte moderna e antropofagia, enfim, estabelecem para a arte, para a cultura e para a política brasileira. Nesse primeiro semestre, nós centramos nossas atividades mais no campo do estudo da Semana de Arte Moderna e teremos, enfim, um segundo semestre com outra pauta. E aí, enfim, esta também, mas talvez mais voltada, estamos procurando voltá-la um pouco também para as questões da independência. Mas vocês saberão o programa do segundo semestre no início, né, de agosto. Então, neste momento, esta é a última atividade do projeto Pensar 22, no primeiro semestre. É um projeto do programa de pós-graduação em letras, organizado e promovido pelo CESPUC, com uma comissão de organização formada por mim, que coordena o CESPUC, pela professora Márcia, o professor Márcio, da área de literatura, e a professora Juliana e a professora Daniela, do campo dos estudos linguísticos. Então, é um prazer tê-los aqui. Hoje teremos a palestra do professor Aldemaro, sob a mediação da professora Vera, para quem eu agora passo a palavra para que ela possa apresentar o nosso querido professor aí para vocês. Obrigada, Raquel. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos com mais um Pensar 22, que a professora Raquel acaba de apresentar. Hoje o tema é a permanência da Semana de Arte Moderna, e quem vai falar para nós, como realmente a professora Raquel disse, é o nosso querido professor Aldemaro Taranto Goulart, que está nesta casa há muitos anos, trabalha, é professor na graduação e na pós-graduação, com um amplo conhecimento, é um conhecimento que impressiona na área dos estudos literários. Só para ilustrar, eu vou falar duas obras do professor Aldemaro, que são O Espectro de Shakespeare, publicado pela Letramento, e Fernando Pessoa, Poética e a Modernidade e a Negação do Fim do Entrópico. Só para ilustrar, porque se a gente for pegar ali, é uma lista enorme, é um rol de publicações muito importante. Ele atua, pega uma frente ampla de percepção do texto literário, teoria da literatura, literatura comparada. É um leque muito, muito amplo, como eu acabo de dizer, e que nele se inserem muitos nomes, muitos estudos importantes de literatura portuguesa, de literatura brasileira, dos clássicos, dos contemporâneos, uma atuação invejável de produção. Professor Aldemaro, a palavra é sua, que nós tenhamos uma boa tarde, um bom momento de reflexão. Ok, obrigado, Vera, pela apresentação tão generosa. Também a Raquel pela coordenação, né, desse importante conjunto de eventos que o CESPUC vem promovendo. E dizer que é, para mim, sempre um prazer participar dessas palestras, né, que são promovidas na universidade. Eu até fico me lembrando aqui, até pelo nome, eu tive a oportunidade de participar várias vezes do Convite ao Pensar, né, que foi um programa idealizado pela Silvia Pontal e apresentado lá através do curso de Filosofia, e um programa que deixou também saudades, né, porque foram inúmeras as pessoas importantes que estiveram lá falando e apresentando coisas numa dimensão assim cultural muito grande, não apenas na filosofia, mas na área de literatura e até na área das ciências mesmo, né? Então, quando eu vi esse Pensar 22, imediatamente me ocorreu o Convite ao Pensar, né? E eu pude ver assim ao longo da extensão desse programa que ele tem muita coincidência com o Convite ao Pensar e, portanto, deve também representar um marco, né, na área de letras da PUC-Minas. Bom, a Semana de Arte Moderna
foi um momento da mais alta repercussão na cultura brasileira. Inclusive, há pessoas que dizem que a Semana de Arte Moderna foi o primeiro grande evento da cultura brasileira, mas é uma afirmação que acabou sendo até mesmo contestada por vários outros estudiosos e intelectuais, né? Porque, como a gente pôde ver, inclusive aqui no próprio programa Pensar 22, a presença do professor Luiz Augusto Fischer, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem uma visão assim, bastante crítica a respeito da semana, né, e vê a semana quase como um projeto paulista, né, que quis marcar uma determinada posição de São Paulo no que diz respeito a essa inovação que, sem dúvida, existe muito mesmo na Semana de Arte Moderna. Se a gente tiver que escolher palavras que possam, de alguma forma, traduzir o DNA da semana, eu poderia usar, por exemplo, o estranho, o insólito, o desconhecido, o revolucionário, ruptura. Todos esses termos dão bem uma dimensão do que pode ser visto, né, ao longo do tempo, depois mesmo, ao longo do tempo, eu digo porque depois que passou a semana, mas ela continuou, né? A semana continuou. Inclusive, a minha fala tem esse título, A Permanência da Semana de Arte Moderna, porque eu tenho para mim que a Semana de Arte Moderna ela deixou uma marca que veio se estendendo ao longo do tempo, e nessa extensão dessa marca, o DNA da semana permaneceu. E eu quero ver se consigo fornecer uma imagem razoável a esse respeito, trabalhando, inclusive, com a questão do tempo, tal como o tempo é explorado em Santo Agostinho. Eu acho que, usando esses elementos, eu teria como, de certa maneira, dar aqui uma ideia, né, de como a Semana de Arte Moderna repercutiu no seu tempo e continua repercutindo. Se nós olharmos, por exemplo, as vanguardas, né, nós vamos ver que as vanguardas do Brasil têm muito da Semana de Arte Moderna. Bom, mas, então, começaria dizendo que o aspecto revolucionário da Semana de Arte Moderna é reconhecido, né? Pode haver, assim, algumas dissensões, como eu, inclusive, quero mostrar aqui, mas, de um modo geral, a literatura a respeito da semana, ela se volta muito para marcar esse aspecto o aspecto revolucionário da Semana de Arte Moderna, né? E, na verdade, só o espírito que estava presente na Semana de Arte Moderna, de querer estabelecer uma ruptura com a cópia que até então se realizou na literatura brasileira, né, dos movimentos europeus, dos estilos europeus. Quer dizer, eu acho que, embora no romantismo nós tivéssemos tido assim, os primeiros vagidos de nacionalidade, mas é com a Semana de Arte Moderna que a gente encontra realmente a ruptura. É um momento em que a gente vê que é um movimento que tinha como intenção exatamente dar uma autonomia às nossas letras, às nossas artes, né? Bom, isso, então, como eu disse, essa dimensão da Semana de Arte Moderna, ela me sugere duas abordagens para poder tentar passar assim, o que eu entendo que possa ser realmente elogiável, e como também o que pode ser não tão elogiável na Semana de Arte Moderna. Os dois aspectos que eu quero destacar aqui são exatamente a questão do conhecimento, né? Porque o que realmente a semana fez foi exatamente criar uma via para um conhecimento que estava ligado às nossas artes, às nossas letras, né? E também para mostrar como que no tempo essa coisa se deu, como essa coisa evoluiu no tempo, né? E quando nós vamos falar, por exemplo, em conhecimento, né, a gente percebe que o conhecimento é uma coisa que, de certa maneira, nenhum ser humano consegue se desvincular ou se desvencilhar dessa perspectiva do conhecer. O conhecer é algo assim absolutamente necessário para a postura e para a situação do ser humano na vida e no mundo em que ele está inserido, né? Eu diria assim que o homem não consegue conviver com o desconhecido.
E isso se manifesta nas coisas mais simples, né? Porque quando a gente fala uma coisa desse tipo, fica parecendo que a gente está evocando grandes acontecimentos científicos, né? Grandes culturas, grandes movimentos culturais envolvidos. Não, no nosso lado, eu diria que acontece diariamente uma série de pequenos acontecimentos, pequenas coisas, e com os quais nós temos de conviver, e conseguimos conviver exatamente porque conseguimos alcançar o que é aquilo. Quer dizer, conseguimos chegar ao conhecimento de mesmo que sejam pequenas coisas que estejam relacionadas conosco, né? Eu daria até um exemplo bastante simples, só para ilustrar isso que eu disse, que seria o caso, por exemplo, se a gente está num determinado ambiente e, de repente, houve-se um estampido, né? Um estouro, um estrondo de alguma coisa. Quer dizer, é algo que imediatamente aguça a sensibilidade das pessoas, aguça a curiosidade das pessoas também. Quer dizer, o que aconteceu? E as pessoas só se sentem tranquilas quando vem uma explicação, por exemplo, do tipo, não, esse estampido se deveu ao estouro de um transformador aqui de energia elétrica que fica num poste aqui próximo. Pronto. Isso é passar do ignorar ao conhecer, e isso é o que traz a tranquilidade para os espíritos. Então, conhecer é algo absolutamente necessário, né? Mas o conhecer tem coisas que são realmente assim, bastante preocupantes, né? O conhecer está muito ligado também com a própria ideia do sofrimento, da angústia. Tanto é que a gente percebe que na tragédia, né, a tragédia grega foi quem mostrou isso de uma forma muito interessante. Na tragédia nós temos o conhecimento, né, como um dos elementos mais importantes, como Aristóteles fala lá na sua poética. Ou seja, o conhecer que se dá ao lado da peripécia é que vai mostrar ao personagem principal o nível do seu sofrimento, porque o conhecimento é algo que esclarece, mas ao mesmo tempo leva ao sofrimento. Quer dizer, saber, de certa maneira, é sofrer. Por quê? Porque nós podemos até pensar assim que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Quer dizer, a gente tem aquela velha fala do Sócrates, né? Só sei que nada sei. É porque o conhecimento que nós tanto buscamos, de que nós tanto precisamos, de que nós tanto cultuamos, ele sempre se mostra uma coisa assim muito pequena do nosso universo. E isso é uma coisa que fica assim, ainda mais dimensionada quando nós percebemos que conhecemos muito pouco do nosso mundo mesmo e não conhecemos quase que absolutamente nada do próprio universo, né, que é uma coisa realmente espantosa para mostrar a nossa falta de conhecimento, né? Então, eu até gostaria de mostrar isso através de um evento bastante interessante que eu encontrei na revista Pesquisa da FAPESP, né? E lá, eu vou até ler aqui o que está mais ou menos sintetizando o que foi esse texto que eu encontrei lá. É um texto de um cientista, um físico, Carlos Fioravanti, né, que foi publicado nessa revista, e que eu representaria ou sintetizaria o que está lá para mostrar o problema do conhecimento da seguinte forma. Para ilustrar o nível de ansiedade que nos alcança quando nos damos conta de que somos habitantes de um universo que desconhecemos quase completamente, citaria pesquisas recentes que indicam evidências da existência de um desconhecido planeta depois de Netuno, que é o último planeta do Sistema Solar, né? Isso foi constatado pelo sobrevoo que, em 1º de janeiro de 2019, a sonda New Horizons fez sobre o chamado Ultima Thule, que é um asteroide, né, que se encontra a 6,5 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Quer dizer, quando se fala no universo,
Os números são até acachapantes, como acabamos de ver aqui. Esse Ultimatuli, esse asteroide, está a 6,5 quilômetros de 6,5 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Para além do Ultimatuli, segundo os astrofísicos, deve estar o suposto planeta 9. É o 9º planeta e se caracteriza como nono depois do rebaixamento de Plutão, né, que foi Plutão, dadas as suas características, foi desconsiderado como planeta e passou a ser chamado de um planeta menor, um planeta pequeno, né? Mas o que nós temos aí, o suposto planeta 9, foi delineado por evidências indiretas, que são as órbitas alinhadas de cerca de uma dezena dos aproximadamente 3.000 integrantes rochosos já identificados no cinturão de Kuiper, né? É o cinturão onde estão as últimas coisas que são conhecidas através das sondas e dos telescópios nossos, né? Segundo os astrofísicos, tal cinturão situa-se numa região tão afastada que as imagens de lá demoram 10 horas para chegar à Terra. Essa zona periférica abriga os integrantes rochosos chamados de objetos transneptunianos, pois ficam muito além do último planeta conhecido do Sistema Solar e apresentam o mesmo material que formou a Terra e os demais planetas. Todos esses dados e informações, como eu disse, podem ser encontrados no artigo Um Mundo na Periferia do Sistema Solar, de Carlos Fioravanti, publicado na revista Pesquisa FAPESP de fevereiro de 2019. Né? As descobertas relacionadas ao hipotético planeta 9, ainda hipotético porque ele ainda não está inteiramente confirmado, existem evidências da existência dele, mas não está tudo inteiramente confirmado. Então, as descobertas relacionadas ao hipotético planeta 9, no fundo, conspiram para denunciar a pequenez do conhecimento humano. Isso é o que me parece importante nessas considerações que eu fiz. Veja-se o absurdo das seguintes comparações que mostram como um astro dessa magnitude pôde passar tanto tempo inteiramente desconhecido da nossa realidade científica. Quer dizer, é um planeta que existe no Sistema Solar e, no entanto, nem se sabia dele, embora ele seja uma monstruosidade, como a gente pode ver mais adiante aqui. Tais indícios são chocantes pela sua grandiosidade. Se não vejas, o planeta 9 teria um tamanho com uma massa de 10 a 20 vezes a da Terra, com um raio 3,7 vezes maior. A órbita do planeta, diferentemente do que ocorre com os que conhecemos no Sistema Solar, não se daria alinhada no plano horizontal, como estão todos os demais planetas, mas teria uma inclinação próxima de 30 graus, o que faria com que a órbita desse planeta seria quase que em pé em relação aos demais, né? Isso levaria a chocante constatação com o tempo gasto para a volta que o planeta faz em torno do Sol. Enquanto a Terra demora 1 ano para realizar tal percurso, o planeta 9 gastaria um assombroso tempo entre 18.520 mil e 58 mil anos. Quer dizer, para esse planeta circundar o Sol, ele levaria entre 18.520 anos e 58 mil anos. As indicações representam uma espécie de desafio ao conhecimento científico e revelam claramente como o nosso saber sobre o cosmos ainda se move arrastando. Por esse motivo que me dediquei a fazer algumas reflexões exatamente sobre o conhecimento, sobretudo sobre o que é o conhecimento. O que é o conhecimento, portanto, para nós e como que eu posso ver a maneira como o conhecimento se processou na Semana de Arte Moderna. Bom, eu diria que a questão do conhecimento, para que eu possa justificar o modo como ele pode, de alguma forma, esclarecer coisas relativas à Semana de Arte Moderna, o conhecimento, a matéria mais convincente que eu encontrei a respeito de estudos do conhecimento foi justamente o princípio identificador do conhecimento, do modo como ele foi proposto por Nietzsche, né?
E isso está muito bem reconhecido, muito bem encaminhado no livro A Verdade e as Formas Jurídicas, do Foucault, em que o Foucault faz, na verdade, um reporte bastante interessante a respeito de como se considera o conhecimento em Nietzsche. Mas é simples. Sempre que era simples, eu digo assim, é simples falar como ele é, não se sabe da simplicidade e do alcance dessas considerações. Mas o que Nietzsche nos diz é que o conhecimento, ele, na verdade, não tem origem. Quer dizer, o conhecimento não tem origem. Por quê? Porque, para o Nietzsche, o conhecimento foi inventado. Então, o conhecimento é uma criação humana. E o que é o conhecimento? Para o Nietzsche, o conhecimento ele se localiza nos instintos. Ele não é um instinto, embora viva ao lado dos instintos que nos habitam, né? Mas o conhecimento não é um instinto. Por quê? Porque o conhecimento, na verdade, ele é resultado de um combate, ou seja, de uma colisão dos instintos. Quer dizer, os instintos eles se chocam e esse choque dos instintos é que vai produzir o conhecimento. Quer dizer, o conhecimento, então, deriva, segundo Nietzsche, dos instintos, não sendo um instinto, mas um resultado, né, de um entrechoque dos instintos. E o Nietzsche, inclusive, fala isso de uma maneira, até usando uma imagem muito interessante, quando ele fala assim, pode-se pensar que o conhecimento seria como duas espadas que se chocam, né? Esse choque das espadas produz uma chama. Essa chama não é a espada, não é do material das espadas, é uma coisa nova. Para Nietzsche, o conhecimento seria como essa chama. Quer dizer, ele nasce do choque dos instintos sem ser os instintos, né? Mas o que o Foucault chama atenção, a coisa para que ele chama atenção, é que a questão do choque, a questão da colisão, a questão do confronto é o espírito da Semana de Arte Moderna. Então, se nós pegarmos na expectativa de encontrar e de aceitar as colocações do Nietzsche de que o conhecimento ele é resultado desse choque de instintos, a gente pode perceber que a Semana de Arte Moderna, pelo que ela tem também de choques, ela provocou, como eu vou dizer aqui mais adiante, provocou assim, respostas, às vezes, até absurdas do que se fazia na Semana de Arte Moderna, mas é exatamente isso que é a coisa, no meu entendimento, que produz um conhecimento que vai se alastrar ao longo do tempo até chegar na nossa contemporaneidade, apresentando, né, as vanguardas, apresentando as mudanças estruturais que se produziram na arte, que se produziram na literatura, né, e que se produziram até mesmo na ciência, embora não fosse essa a preocupação da Semana de Arte Moderna, não havia essa preocupação com a ciência. Bom, eu passaria, a partir dessa colocação do conhecimento como um elemento constituinte do espírito e da estrutura da Semana de Arte Moderna, eu passaria agora a um ligeiro histórico da Semana de Arte Moderna, né? Que é a coisa que a gente encontra normalmente, toda vez que vai se falar de Semana de Arte Moderna, a gente encontra, de certa maneira, é esse recorte histórico. Eu passo a ler, então, esse recorte. E nesse recorte eu quero fazer o registro de algumas informações históricas sobre a semana, né, para mostrar a pertinência e a propriedade do que se fez e assim como a importância do movimento que descortinou a perspectiva de uma nova realidade nas artes e no espírito de uma nova cultura no país. Tudo teve início com a noite de abertura, quando Graça Aranha, escritor reconhecido e pertencente à Academia Brasileira de Letras, faz uma conferência inicial que foi recebida com respeito, mas também com aplausos feitos com mãos duras pelo público presente. Segundo registros históricos, a palavra de abertura teria sido oferecida a Monteiro Lobato, que recusou. Na verdade, os organizadores da semana estavam em busca de uma voz autorizada, e a escolha de Graça Aranha também servia a tais propósitos, uma vez que o escritor era um nome que, de certa forma, legitimava o evento, daí ter sido cooptado.
Mas a participação do acadêmico foi bastante controversa, de Graçaranha, à vista de que, mesmo trazendo referenciais das ideias que ele conhecera em suas viagens na Europa, não havia em Graçaranha marcas nítidas de um completo envolvimento dele com o espírito e as peculiaridades da busca do novo e do revolucionário. Sua presença era, pois, mais uma chancela do que um apontamento de rumo. Dentre os nomes que subiram ao palco no Municipal naqueles dias, no palco do Municipal naqueles dias, destaquem-se alguns escritores como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Ronald de Carvalho, Menotti Del Picchia e Guilherme de Almeida. No plano da pintura, Anita Malfatti e João Fernando de Almeida Prado, e na escultura, o italiano Vitor Brecheret. Na música, pontificaram Guiomar Novaes e Heitor Villa-Lobos. São os nomes principais, né? Entretanto, parece que o espírito de inquietação e a motivação questionadora, que foram marcas singulares da semana, continuam a fazer efeito nas comemorações dos dias atuais, num sentido contrário e conflituoso, como se tem visto em posições críticas que as rememorações do centenário ressuscitaram. É o que tem ocorrido em manifestações que buscam desmitificar a aura de prodígios que sempre acompanhou a semana e que a tipificou como um movimento a que coube a primazia de descortinar um mundo moderno das artes de que o Brasil até então nem suspeitava. Essa crença tem sido posta em xeque a partir da denúncia de que ela nada mais é que um arranjo das hostes paulistas que querem transformar o evento em algo que só nasceu porque tinha a exclusividade da inteligência paulistana. É, como se diz, a grande crítica que o Fischer faz da semana, né? Vejam-se nesse aspecto algumas colocações, até eu coloco aqui, que o professor Luiz Augusto Fischer fez em ensaio publicado na Folha de São Paulo. Ali é posto em questão o conceito de que a semana teria sido o mais importante dos eventos culturais havidos no Brasil. Fischer também destaca que o acontecimento teria sido visto com certa repulsa ou estranheza pelo mundo da inteligência do Rio de Janeiro, onde se alinhava um grande número de intelectuais que nada deviam aos nomes de São Paulo, de vez que, na visão de Fischer, tais nomes seriam até mesmo mais significativos do que os da turma paulista. Outras alfinetadas também apareceram nessa intenção de corrigir equívocos. O Rui Castro, com seu costumeiro espírito de zombaria, sua verve zombeteira, também faz um comentário ácido para desfazer lendas e corrigir equívocos, ao afirmar que a poesia pau-brasil, a antropofagia e Macunaíma, não, que são ícones do modernismo, ainda nem sonhavam com pelo simples que em 1900 não constaram da semana, pelo simples motivo de que em 1922 os modernistas ainda nem sonhavam com isso. Veja-se que tais obras são consideradas ícones, dada a sua importância, para o modernismo que se inauguraria com a semana. Até por isso, Castro está realmente corrigindo equívocos que os apontamentos históricos puseram em circulação no seu afã de exaltar o evento. Ainda que tais reparos possam ser vistos como oportunos, é preciso reconhecer que a Semana de Arte Moderna foi efetivamente uma sacudida no tom repetitivo e tradicionalista que envolvia as artes brasileiras. O que houve a partir da segunda noite é bem um retrato do modo como os acontecimentos balançaram o que até então existia como entendimento do que eram e o que representavam as artes. O orador oficial, Menotti Del Picchia, depois de considerações gerais, apresentou poemas e trechos em prosas que ilustravam os princípios sobre os quais discorrera. Foi um momento de grande turbulência, com vaias e gritos raivosos, assim descritos pelo próprio Menotti. Disse o Menotti: houve durante o espetáculo quem cantasse como galo e latisse como cachorro. Foi a palavra dele. A terceira noite não foi diferente, e a plateia continuou investindo contra as novidades das chamadas palavras em liberdade. Diga-se que a imprensa não fez uma cobertura significativa da semana. Os órgãos que se manifestaram valeram-se da recepção escandalosa do público para investir de forma cínica e maliciosa contra os acontecimentos, como mostram, sobretudo,
os caricaturistas de jornais e revistas ridicularizando o que era a tão decantada arte moderna e o que eram as criações de seus cultores. Tudo, porém, parecia vir ao encontro do que pretendiam os idealizadores do movimento. Veja-se a carta que Mário de Andrade dirige a Menotti Del Picchia 5 dias após os acontecimentos. Então, vem a carta. Carta muito particular. Que tal? Conseguimos, enfim, o que desejávamos. Celebridade. Soube que o XZ estava um pouco atemorizado com os insultos que temos recebido. Consola-o tu. Realmente, amigo, outro meio não havia de conseguirmos a celebridade. Era só assim, aproveitando a coleta dos araras. Somos todos pseudofuturistas, uns casos teratológicos. Somos burríssimos, idiotas, ignorantíssimos. Compreendes que, com todas essas qualidades, só havia um meio de alcançar a celebridade: lançar uma arte verdadeiramente incompreensível. Fabricar o carnaval da Semana de Arte Moderna e deixar que os araras falassem. Essa foi o que a carta de Mário, né, para Menotti. A tais palavras, acrescenta-se a informação de Rui Carlos que Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia contrataram amigos para vaiar, o que seria um modo de acordar a plateia da sonolência. Mas é preciso dizer que a semana prestou um inestimável serviço às artes brasileiras. A simbologia do que ela representou no campo de uma transformação geral pode ser representada num curioso cenário que decorre da observação de Cândido Mota Filho, que, ao dizer que a intenção dos jovens era acordar velhotes que, à custa do café, cochilavam nas poltronas do Automóvel Clube de São Paulo, e mostrar o nascimento de outra sensibilidade no Brasil. Observe-se ainda que os resultados da Semana de Arte Moderna logo começaram a surgir em publicações como a revista Claxon, lançada pelos novos escritores, em cujas páginas aparecia o ideário da nova estética. Mário de Andrade publica o seu Paulicéia Desvairada, onde a força inovadora, traduzida em versos originais e anti-acadêmicos, fez-se presente. Nesse livro, Mário incluiu um prefácio interessantíssimo, verdadeira profissão de fé do modernismo. Mário também edita, em 1925, A Escrava que não é Isaura, onde estão aprofundados os princípios defendidos na Paulicéia. A estreia de Oswald de Andrade se dá também em 22, com o romance Os Condenados, em que revoluciona o tradicionalismo da narrativa, introduzindo técnicas até então desconhecidas. Também nessa época surgem os epigramas irônicos e sentimentais de Ronald de Carvalho. Em 1924, aparece o que seria o documento mais significativo daqueles dias, com a publicação do Manifesto Pau-Brasil, em que Oswald advoga a tese de que era preciso fazer uma poesia de exportação e não de importação, como acontecera até então. Também destaca a necessidade do poeta ter inteira liberdade para produzir seus textos, desvinculando-os das amarras da mitificação ou das imposições teóricas que instruíam a elaboração dos versos. A ilustração de tais conceitos de Oswald, que Oswald pôs em prática no livro Diplomas para o Brasil, onde fica evidente a teoria exposta no manifesto. Na prosa, Oswald publica um romance invenção, Memórias Sentimentais de João Miramar, uma carnavalização literária que mistura frases coloquiais e retóricas, clichês, linguagem verborrágica com linguagem jornalística, enfim, uma mistura de mitos e ritos para negar a pasmaceira do romance tradicional. Várias revistas foram criadas para compor a trajetória que a Semana de Arte Moderna abriu. Citem-se 3 delas, as mais importantes: Estética, dirigido por Sérgio Buarque de Holanda e Prudente de Moraes Neto; Revista, organização de Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura e Martins de Almeida; Terra Roxa e Outras Terras, sob a orientação de Antônio Couto e Antônio Alcântara Machado. Como se pode ver, houve muita coisa na semana, muito se produziu na semana, portanto, temos que reconhecer o seu mérito a partir disso. Como se poderia esperar, o movimento revolucionário e aspirando a enterrar o que se
considerava fora de moda e superado, os grupos formados terminaram por entrar em colisão, fragmentando-se. Assim como Enoch Delpica, Cassiano Ricardo, Plínio Salvaicano, Mota Filho à frente, foi criado o grupo Verde Amarelo, que combateu a poesia pau-brasil, por eles considerado um recorte das ideias do dadaísmo, movimento revolucionário francês. A resposta de Oswald não se fez esperar, pois ele põe em circulação um movimento denominado antropofagia, que seria, posteriormente, fundamentado no famoso Manifesto Antropófago, no qual o escritor postula a deglutição de tudo quanto fosse avesso a um ideário brasileiro inovador. Nisso se incluía, obviamente, a eliminação pela antropofagia do que representasse corpos dissonantes com relação ao que seria fundamentalmente brasileiro, como é o caso de deglutir as influências e obras importadas da Europa. Bem ao seu estilo irônico, Oswaldo lembra o episódio da morte do bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, que em viagem de volta a Portugal sofreu um naufrágio na costa pernambucana, tendo sido aprisionado pelos índios caetés. O episódio é relatado por documentos da época, dando conta de que os navegantes, o bispo e nobres que o acompanhavam sofreram o ritual de antropofagia. Oswaldo utilizou do episódio para datar, em 1928, o seu manifesto antropofágico, identificando na morte do bispo o primeiro ato de resistência dos brasileiros contra o europeu, que impunha à força o seu processo de dominação e a sua cultura. Como se disse, dentre os vários escritos que se têm produzido nas comemorações da Semana de Arte Moderna, destacam-se alguns que criticam o Veso Paulista, que tipifica o evento como resultado da diligência e da competência da intelectualidade de São Paulo. Tais críticas até podem ter o seu tanto de razoabilidade, mas é imperioso reconhecer que a semana, de fato, abriu as portas para arejar e modificar uma mentalidade nas artes brasileiras até então voltada para a tradição e enaltecimento do que já existia como experiências consistentes. Por esse olhar, insistiu em remodelar o passado desde seu presente. Pois esse olhar que insistiu em remodelar o passado fez de seu presente um momento precioso para buscar um futuro que deveria abrir uma nova etapa na cultura e nas artes nacionais. Portanto, eu já proponho aqui em evidência esses 3 segmentos do tempo que eu vou, de certa maneira, examinar com Santo Agostinho, que é o presente, passado e futuro, né? Então, é aqui que me parece oportuno fazer uma reflexão sobre a sempre candente questão do tempo, de vez que a semana valeu-se do presente para pôr em questão o passado, visando um futuro em que se instalasse uma nova mentalidade, né? Presente, passado e futuro, portanto, aí estão articulados. Nesse sentido, seriam muito valiosas as colocações feitas por Santo Agostinho sobre o que representa para o ser humano a passagem do tempo. Nas suas reflexões, Agostinho faz significativas observações sobre a questão do tempo, revelando uma lucidez que colabora para que se vejam os movimentos temporais de seus enigmas. Faça-se, então, um raciocínio simples que revela algo imponderável. O que significa o passado e o futuro como segmentos do tempo, sendo que o passado é simplesmente o que não é mais, enquanto o futuro é o que ainda não é. Nesse quadro, Agostinho também coloca que se o presente tivesse duração, ou seja, se fosse sempre presente, sem perder o passado, deixaria de ser tempo e simplesmente passaria a ser eternidade. Assim, o que mostra claramente que o tempo está na constatação de que a sua principal característica é o fato de que ele caminha inevitavelmente para o não ser. Comentando as reflexões de Santo Agostinho, o filósofo Roland Corbusier observa que nem o futuro nem o passado são. É, pois, impropriamente que se fala em 3 tempos. Presente, passado e futuro, né? 3 tempos. Pois, a rigor, se deveria falar no presente do passado, no presente do presente e no presente do futuro. Corbusier ainda acrescenta que o presente do passado é a memória. O presente do presente é a visão, é a percepção direta. E o presente do futuro é a expectativa, a espera. É importante registrar com Agostinho
que a espera do futuro já está no espírito do ser humano, assim como a lembrança do passado também está. No que diz respeito ao presente, por não ter duração, o que dura é a atenção que acompanha o tempo que vai passar, e não vai mais ser. Quer dizer, é exatamente porque se eu digo aqui, já não é mais presente, né? Já virou passado. Quer dizer, o presente é algo que não acontece, não tem duração, porque, como disse Santo Agostinho, se ele tivesse duração, ele seria a eternidade, né? Bom, a importância dessa movimentação estará, pois, na possibilidade de enriquecimento da memória que absorve tudo que é perdido pela atenção, até o momento em que a espera, que é o futuro, a espera do futuro, se absorve, se esgota completamente. A ação se achando concluída e tendo passado toda para a memória. Quer dizer, então, a memória é o elemento fundamental das considerações de Santo Agostinho. Porque é ela que absorve o presente, é ela que absorve aquilo que se esgotou com a espera no futuro, né? A partir de tais considerações, pode-se inferir o que significou e o que tem significado a Semana de Arte Moderna no Brasil. A sua influência deixou marcas que se fazem presentes até os dias atuais. Daí que tenha dado a esse texto o título de A Permanência da Semana de Arte Moderna. Os ensinamentos de Santo Agostinho fornecem uma orientação que faz um esboço bastante saliente de como o movimento se impôs, abrindo caminhos e descortinando novos horizontes. Desse modo, o presente da semana foi um clarão que passou rapidamente, como sempre ocorre com o movimento do presente, mas se assentou como memória, que produziu seus precisos efeitos e que continua a servir de orientação a quanto se ocupe dos estudos de literatura e de arte. Mas aquele mesmo presente que fulgurou de forma tão luminosa anunciou na sua brevíssima passagem um futuro que já se podia intuir, se não mesmo prever os seus épocas. É assim que se pode entender o presente do passado e o presente do futuro, conforme as colocações de Santo Agostinho. Pode-se fazer um breve recorte dos movimentos que foram progressivamente ganhando forma, no novo espírito de uma criação estética independente e revolucionária. Foi assim que se foram definindo novos cenários, novos modos de pensar a arte, tal a pujança de processos criativos que vieram impondo um novo padrão de invenção, originado com o surgimento de um conjunto de criadores que passavam a ser reconhecidos e celebrados. Seria desnecessário citar nomes que representam essa constelação em várias áreas. Prefiro, então, indicar apenas 4 deles no universo da literatura, 2 na prosa de ficção e 2 na poesia, como representantes de uma literatura extraordinária. Os 4 nomes seriam Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. É preciso ainda dizer do papel de rampa de lançamento que o modernismo, que teve início da semana, desempenhou, dada a sua condição de originalidade e de renovação, o que abriu caminho para o surgimento de movimentos importantes da nossa cultura. Citem-se uns poucos, que guardam singular semelhança com aquele ideário renovador de 1922. A semana está presente na bossa nova, no tropicalismo, no cinema novo, no movimento da contracultura e na singularidade estética que contorna por inteiro o pós-modernismo, tal como se deu em várias áreas. É por isso que supõe poder dizer que a Semana de Arte Moderna não acabou, não teve um término, no sentido de que ela ostenta a marca da continuidade, ao abrir caminhos que vão sendo trilhados, como se pode ver, numa nova concepção de arte, que continua operando com a maioria dos indicadores nascidos na semana, e a partir daí instituindo outras formas de processos criativos, a natural renovação que eu evidentemente aderi. Assim sendo, o que pontifica na semana de 1922 é o princípio da persistência. Sobre o cotejo Rio de Janeiro e São Paulo, é preciso lembrar que os 2 grandes centros sempre disputaram uma espécie de primazia no universo cultural brasileiro. É compreensível, pois, que haja esses atropelamentos entre eles.
Essa é uma disputa que sempre existiu e, ao que parece, nunca terá fim. Mas é uma competição gloriosa, na qual todos sairão ilesos e mais ou menos vitoriosos. Por fim, parece-me inevitável pensar que as ações e a experiência havidas na semana podem despertar reflexões que seriam importantes para se pensar no mundo social. E aí entra em cena o ideário de mudança, de renovação e de descoberta de novas realidades. Nesse cenário, quero lembrar do papel essencial que a articulação do conhecimento, tal como proposto por Nietzsche, e as colocações de Santo Agostinho sobre o tempo, podem ser importantes para se pensar a responsabilidade social de uma atuação que pode ser contestadora e, por isso mesmo, pode ser renovadora, na construção de uma sociedade mais humana, mais fraterna e mais consciente dos papéis que cada cidadão deve assumir nela. Estou falando do papel da escola e da educação, que promove a articulação do conhecimento com o tempo numa perspectiva renovadora. Aí tem-se o resultado do jogo, da junção, da luta e do compromisso entre os distintos, tal como foi colocado por Nietzsche, né? E que implica na presença de um conhecer como uma forma de operar mudanças de comportamento. Por outro lado, produzir o conhecimento significa a atenção que busca a enriquecida memória do passado, flagrando o que precisa ser modificado, reinventado numa ação do presente em que a espera promove a atenção que vislumbra o futuro. Eu estou pensando aqui, portanto, na possibilidade de ver como esses pensadores, como Nietzsche e como Santo Agostinho, têm uma concepção de conhecimento, Nietzsche, e de tempo, Santo Agostinho, que tem muito a ver com a Semana de Arte Moderna, porque, no meu entendimento, a renovação da Semana de Arte Moderna ela é absolutamente indispensável para a gente pensar a sociedade, a arte e a cultura brasileira nos dias de hoje. E eu fico até me lembrando aqui de uma psicanalista de quem eu gosto muito muito da obra dela, e é uma neozelandesa chamada Juliet Mitchell. Ela, quando fala do feminismo, da luta do feminismo, né, para se desvencilhar, né, dessas amarras teratológicas que vieram sendo impostas ao longo do tempo por um machismo exacerbado, ela disse que tudo dependeria de uma teoria. Era preciso pensar o movimento não assim como uma pura contestação, mas é preciso que o movimento estivesse enquadrado dentro de uma teoria. É curioso que essas afirmações da Juliet Mitchell foram feitas há 40 anos. E a gente percebe que hoje a situação da mulher é muito diferente do que era antigamente. A gente vê isso mais claramente ainda no que diz respeito ao preconceito e contra a homofobia, né? Que era antes assim uma coisa destinada a tratar o indivíduo que tinha uma outra inclinação sexual como um pária da sociedade que tinha que ser agredido, como acabava sendo, né? E hoje a gente vê como que existe já um respeito muito grande no tratamento com essas pessoas. Por quê? Porque existe uma teoria sustentando as ações desse movimento extraordinário do LGBTQIA, né? E é isso que realmente é necessário fazer para que se tenha uma possibilidade de reconhecimento. E eu lembraria aqui, para terminar, né, eu lembraria aqui um fato assim, pequeno, dentro da nossa própria universidade, né? Eu estive participando recentemente da apresentação de trabalhos de alunos do 7º período, né? A disciplina que tem a Flor, como é que é o nome da Flor? Flor de Maio, Maria Flor de Maio e a Maria Ângela, que são as professoras que tratam dessa disciplina nesse período. E eu achei muito interessante ver ali o seguinte: o grupo que eu pude observar lá, tive a oportunidade de acompanhar a exposição deles, esse grupo tratou exatamente da questão do preconceito. E eu vi assim, muito claramente como que essa questão
do presente, da memória, que tem que ser resguardada, tem que ser resguardada e tem que ser aperfeiçoada a partir do que ela representou num determinado momento e virou esse indicador para o futuro. Eu vi que lá no trabalho desses meninos havia essa progressão muito claramente definida. Quer dizer, o enfrentamento do preconceito vai depender exatamente dessa articulação de uma memória que aponta um futuro, e um futuro no qual é preciso acreditar, como eles mostraram. Eu fiquei muito impressionado na simplicidade com que eles apresentaram isso, mas fiquei muito impressionado de ver como que isso está muito presente nessa concepção de Santo Agostinho a respeito do presente, passado e futuro, a respeito do tempo, enfim. E eu tive assim, a nítida sensação de que estava assistindo uma coisa que representava exatamente a essência, não mais da Semana de Arte Moderna, embora eu pudesse falar nisso também, mas representa a essência daquilo que pode se aurir nessa grande virada promovida pela Semana de Arte Moderna, que é a escola, que é a educação. Como que a escola pode preparar, a partir da memória do que os seus integrantes vão amealhando, né? Como ela pode preparar, a escola pode preparar o futuro. E um futuro sem preconceito, sem, por exemplo, a homofobia, e um futuro sem o desrespeito com o outro, né? Eu acho que esse é o papel da escola, e eu vi como que as coisas podem se entrelaçar dessa forma. Estou falando de arte, estou falando de literatura, estou falando de Semana de Arte Moderna, e pude ver como que o que a Semana de Arte Moderna nos apresentou como uma espécie de modelo é o que nós temos também na escola, e é isso que nos faz crer que poderemos, inegavelmente, ter um futuro indisfarçadamente melhor daqui a alguns anos. Tem o fone para mim? Não, queria dizer. Na minha bolsa? Hein? É que estava tendo uma interferência, e aí eu estava esperando a parar um pouco. Obrigada, professor Aldemaro. Esse movimento que eu percebo muitas vezes nas falas de alguns professores, como é o caso do senhor, me impressiona muito. Essa costura que se faz de Semana de Arte Moderna, Nietzsche, um pouco de Foucault, bastante de Santo Agostinho. Essa costura é uma coisa que impressiona e eu acho que exemplifica, ilustra o quanto é importante esse conhecimento sobre o qual o senhor falou durante todo esse tempo. E aí eu queria começar, eu vou aguardar as falas dos nossos colegas, mas eu queria primeiro fazer uma observação quanto ao que me parece haver a relação estreita e contínua entre ruptura e tradição. Porque quando o senhor aponta Bossa Nova, Tropicalismo, Guimarães Rosa, Clarice, Cinema Novo, Cecília Meirelles, eles são uma tradição que brota na Semana de Arte Moderna. Mas são, na verdade, a partir da Semana de Arte Moderna, uma ruptura com o que havia. Então, esse alimento entre ruptura e tradição, e que vai fazer esse montante de conhecimento do qual a gente não pode abrir mão, a ponto, inclusive, de fazer estabelecer as relações que o senhor pôde estabelecer. Não sei se estou certa. Mas eu tive uma curiosidade quando o senhor comentou sobre o impacto que causou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia da Semana de Arte Moderna. E a minha pergunta se tinha cunho político, se houve alguma reverberação, porque quando a questão da classe social, do elitismo, de quem podia comprar ou não comprar uma arte que era oriunda da Europa, se houve alguma repercussão num segmento político. Eu acho que um movimento como o da Semana de Arte Moderna não tem como, vamos dizer assim, se situar a não ser politicamente, né? Quer dizer, o que os jovens, que nem eram tão jovens assim, né, como diz o Rui Castro num dos seus textos, mas o que os jovens da Semana de Arte Moderna queriam era exatamente isso, falar da liberdade que deve existir na arte
E essa liberdade que deve existir na arte, para que a arte seja criativa, essa liberdade, evidentemente, que ela está em consonância com a liberdade enquanto politicamente falando, ou seja, é necessário que o artista seja uma espécie de indicador de rumos e de caminhos. Uma coisa que não é tão nova, que a gente percebe, por exemplo, no caso da literatura, como que no romantismo os nossos poetas assim se consideravam, né? Quer dizer, eram pessoas que estavam ali para orientar, para abrir as veredas necessárias para um desenvolvimento e para o crescimento cultural, espiritual das pessoas, né? Então, eu acho que o movimento da semana ele serve bem para nos dar essa dimensão, né? Uma dimensão política. Tanto é que é o que o Cândido Mota Filho disse, que o que os jovens queriam era acordar, né? Os velhotes que tomavam uísque lá nas confortáveis poltronas do Automóvel Clube de São Paulo. Ok, obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Raquel, pode falar, querida. Bom, primeiro, obrigado pela exposição, assim, passando por esses caminhos, né, que de fato, vamos dizer, só a sua erudição pode nos oferecer. Eu fiquei muito impressionada e fiquei pensando muito nisso, numa articulação também muito importante para a gente pensar como refletir sobre a literatura, trazendo, por exemplo, os elementos da filosofia, né, que você urdiu aqui na conversa conosco. Mas isso, enfim, é a parte comentário. Na hora que você vai terminando a sua exposição, você começa a dizer de como que a educação ela pode entrar, vamos dizer, nessa construção do conhecimento e promover a ideia, vamos dizer, que você não diz isso que eu vou dizer, não, mas eu vou ligando assim, a ideia de uma espécie de formação pelo choque, né? Já que o conhecimento promovido pela semana vem pelo choque, né? Pelas mudanças e tudo. E isso você sempre você tem uma produção longa também voltada para o ensino da literatura, né? Com material didático, enfim, feito há muito tempo e sempre muito preocupado com isso. E eu fiquei pensando, nós estamos aqui num grupo com muitos professores, né? Com certeza tem os nossos, que são nossos alunos, mas que também são professores. Se era possível a gente pensar assim, com você, né? Algo que seria, como é que a gente poderia fazer hoje? Eu sei que é uma pergunta que pode parecer assim, bom, não tem receita e tal, mas assim, quando você joga essa coisa da educação na sua apresentação, tem alguma ideia de caminhos práticos, vamos dizer? É uma coisa que me ocorreu, porque é um problema, é um problema na educação lidar com as rupturas, né? Usando aí a palavra que a Vera usou, né? Tudo que vai romper algo mais estabelecido, sobretudo na escola, né? Tem um problema. Então, como que a semana de 22, como uma espécie de inspiração, né? Para a educação, como é que a gente poderia pensar esses elementos? É um pouco isso que me ocorreu, né? Eu acho que a educação, sem educação, não tem jeito de conseguir absolutamente nada, né? Quer dizer, a nossa única esperança é que a educação consiga nos levar a caminhos mais aceitáveis, né? A educação possa nos trazer assim para um plano em que a gente não cometa erros magistrais como esse que recentemente cometeram em 1900, agora em 2018, né? Então, eu acho que o que eu vivo, quando eu estava falando, eu citei o exemplo, né, desse trabalho, e achei que ali estava assim, um momento muito precioso para a conscientização dos estudantes. Não só dos que fizeram o trabalho, mas para os que estavam ouvindo, os que estavam assistindo a apresentação deles, né?
Então, eu acho assim que essa é a esperança que eu tenho, né? Que a educação vai progressivamente e vai ficando significativamente cada vez mais competente, né? Eu digo, por exemplo, o que havia num curso de letras de 50 anos atrás é muito diferente do que há hoje. Quer dizer, hoje há muito mais dinamismo, há muito mais busca de conhecimento, inclusive, não é simplesmente aquele conhecimento de livresco, vou lá para saber. Eu vejo que os nossos alunos hoje eles estão muito mais ligados, né, nessa perspectiva da pesquisa, da procura e da busca. Eu percebo isso. Quer dizer, e isso é, evidentemente, um movimento que veio sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, né, com a educação. Eu acho que a Semana de Arte Moderna, o que ela tem de educativo é uma grandeza, porque realmente é uma nova mentalidade que se estabeleceu, né, no que diz respeito à arte no Brasil. E uma perspectiva política muito misturada ali, não tem dúvida nenhuma, né? Exatamente, eu acho que é um exemplo que a gente pode pensar nele como sendo um exemplo que nós ficamos na obrigação de louvar durante um tempo enorme, né? Porque a Semana de Arte Moderna, para mim, tem esse viés educativo, né? Não só do que se fez na época, mas, inclusive, do que se faz ao longo do tempo, quando se fala nela, né? E eu acho que até é muito significativa a quantidade de eventos que se programaram no Brasil para celebrar a Semana de Arte Moderna. Outro dia eu vi até um jornalista dizendo que parece que haveria mais exemplos, mais eventos para festejar a Semana de Arte Moderna do que vai haver para a comemoração do aniversário do Brasil, né, do descobrimento do Brasil. É isso. Essa é uma coisa que impressiona mesmo. Esses eventos em comemoração à Semana de Arte Moderna impressionam, assim, a quantidade de pessoas estudando, de professores promovendo eventos. Isso também dá para a gente a dimensão da importância do evento, de como ele repercute no ensino, como que o evento histórico repercute no momento atual, né, a posteridade. E aí eu acho que tem uma questão de juízo de valor, de como se considera a importância da Semana de Arte Moderna. É inevitável, eu acho, mesmo que se abram novas maneiras de pensar e de entender o que acontecia no Brasil ao largo da Semana de Arte Moderna, é muito difícil que se tire dela, que se desconsidere o valor que ela tem. O que eu penso, vou falar um pouquinho, ajudar a pensar um pouquinho o que a Raquel falou, que eu também tenho uma curiosidade, professor, porque como a literatura na escola, no ensino médio principalmente, ela é dada muito informativamente, acho que às vezes se perde a dimensão do que significa, em termos revolucionários, a Semana de Arte Moderna, porque fica muito na linha da informação e pouco na linha da análise, por exemplo, do texto, mostrando o que as produções que estavam ali são significativamente revolucionárias. Pegar um conto, por exemplo, que se situou em torno da questão, os poemas, eu acho que fica muito na linha da informação. Talvez, não sei o que o senhor pensa sobre isso, assim, como que deveria mudar um tipo de ensino que saísse um pouco da informação e mais adentrasse aos textos para mostrar como essa forma foi revolucionária, além do evento histórico, que foi a Semana de Arte Moderna. Eu acho que se concorda inteiramente com você, mas eu acho, sabe, Vera, que comparando com o que se fez aí no passado, que hoje nós já temos uma política de texto, né, de leitura de texto, de análise de texto, muito mais significativa do que havia anos atrás, né? Eu lembro que, por exemplo, o curso de letras que eu fiz foi exclusivamente na base da informação a respeito da vida dos autores e de acontecimentos assim que
despertar algum interesse no plano, vamos dizer assim, doméstico, da vida de cada um deles. E não se lidava com o texto, não. O texto ficava por conta das antologias que vinham normalmente, né, no final de algumas publicações, mas não havia essa preocupação com o texto. Eu acho que hoje, embora nós ainda estejamos muito no nível de informação também, mas eu acho que hoje nós já lidamos muito mais com a questão do texto em si, enquanto um elemento que é um objeto datado, mas sem data para a transformação que ele vai sugerir lá na frente. Professor, tem uma consideração do Ângelo. Ele comenta diz que são excelentes apontamentos, né? E afirma que agora ele compreende a questão da memória em Santo Agostinho, e ele diz isso porque leu o livro Na Literatura as Memórias, organizados pela professora Priscila, e viu um trecho de Agostinho no prefácio, mas ele não sabia da contribuição de Agostinho em relação à memória. Então, parece que aí tem um cruzamento do que ele está estudando com a sua fala. E o Vinícius, ele faz uma pergunta: como o senhor percebe nossa produção literária nos dias de hoje quanto às formas de escrita e circulação? Que rupturas o senhor apontaria? Mas como é que é? Quanto às formas de quê? Não entendi direito. Quanto às formas de escrita e circulação. Sim. E que rupturas o senhor apontaria? Olha, eu acho que as rupturas continuarão existindo, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Eu acho que a literatura brasileira mesmo, a gente percebe, por exemplo, o Guimarães Rosa. É uma ruptura completa que o Guimarães realizou no que diz respeito à concepção do romance, à linguagem do romance, né? A poesia de Carlos Drummond de Andrade é aquela poesia que você não consegue nunca sequer prever o que será o verso seguinte àquele que você está lendo, dado o grande espectro de invenção que tem a poesia do Drummond, a poesia do Cabral. Eu acho que tem havido, sim, a nossa literatura ela tem colaborado muito no seu desenvolvimento com essas rupturas, né? E a gente percebe isso, inclusive, em autores que não são tão citados assim, né? Mas, por exemplo, o Murilo Rubião, é uma ruptura que ele estabelece com aquele nível de invenção que está presente no realismo fantástico com que ele trabalha os seus contos, né? Então, eu acho que sempre vai haver rupturas e isso a gente percebe mais nitidamente ainda em outras manifestações artísticas, como, por exemplo, na música popular, né? A quantidade de novidades e de elementos agenciadores e propiciadores de modificações no modo de operar, no modo de criar o texto, né? O texto, a obra, né, em si, o que são textos literários verdadeiros, como a gente encontra nos nossos principais autores. Eu acho que talvez não seja ainda assim um número desejado por nós, né, por todos que lidam com a literatura, mas que vai havendo uma modificação bastante singular, eu acho que isso é inegável, né? Não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Okay. Jorge está com a mão levantada. Pode falar, Jorge. Boa noite a todos, professora Vera, professora Demaro, minha querida professora Raquel e outros que aí se encontram. Obrigado pela oportunidade. O que eu quero discutir não, pedir ao professor Demaro para falar um pouquinho para nós, é com relação à leitura dos textos literários que circulam na escola. Estou me referindo à escola de segundo grau e até mesmo a de primeiro grau, né? A gente vê o entrave do livro didático. Essa é uma questão muito complicada, né? E o trabalho com a leitura desses textos. Professor Ademaro fala da ruptura, né, cita com propriedade exclusiva que ele tem de Murilo Rubião, de Guimarães Rosa, Drummond, que ele citou, e Cabral.
João Cabral de Melo Neto. Mas eu ainda vejo, professora Vera e professor Ademar, que a escola, né, pelo menos é o que eu percebo, é a minha percepção, né, no ambiente que eu atuei e que eu ainda continuo acompanhando de longe. Eu percebo que a questão da leitura, nessa lógica, nessa concepção da ruptura, do que se trata da Semana de Arte Moderna, dos escritores que vieram mantendo, alimentando essa ruptura, apesar de nós, professores de nível de primeiro e segundo grau, sermos muito bem preparados, eu ainda acho que está muito lenta essa mudança, sabe, professora Ademar? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado pela oportunidade. Sim. Ok, Jorge. Eu acho que sim. Acho que essa mudança ela tem se operado, eu acho que ela tem se operado, sim, mas não com a rapidez que nós desejávamos, né? Eu vejo isso através dos nossos alunos, quando eles vão fazer esses estágios, né, nas escolas, e vejo que, de um modo geral, o professor que já é o regente lá da classe, ele parece que tem até um certo receio de que o estagiário venha trazer alguma coisa muito melhor do que ele faz normalmente na sala de aula. E por isso é que ele fica, às vezes, determinando para o estagiário, quando ele vai dar uma aula, por exemplo, tocar num determinado assunto, o que ele deve fazer. O professor, isso é uma queixa que eu já ouvi recorrentemente dos nossos alunos. O professor normalmente fica definindo o que fazer e como fazer. Então, eu tenho que, para mim, que isso é um empecilho. A escola, muitas vezes, ela está sofrendo modificações, não tem dúvida nenhuma, mas vem sofrendo modificações exatamente por causa da presença de estagiários e do curso de letras, dos cursos de letras que fornecem, né, novos professores com essa mentalidade, como falava há pouco com a Vera, de ir ao texto e não de ficar dando informações, né? Eu acho que isso tem resultado em boas perspectivas, né? Que diz respeito à presença dos nossos alunos como estagiários nas escolas. Agora, é claro que isso demanda tempo, mas, como eu disse antes, eu tenho a esperança de que, ao longo do tempo, essa situação vai se modificando e nós passamos a ter um ensino de mais qualidade, porque os alunos também que tiveram oportunidade de fazer estágio, eles reconhecem, muitas vezes, a possibilidade que é dada por outros professores de eles fazerem o que eles entenderem como mais conveniente para ministrar uma aula lá, como um estágio para o ofício deles, né? Então, a minha perspectiva é essa. Eu acho que as coisas vão se modificando, mas vão se modificando não com a rapidez, como eu disse, com a rapidez que a gente desejaria para essas modificações. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que as modificações vão se operando, né? E isso a responsabilidade disso se deve às faculdades de letras com esses processos revolucionários, eu diria, de ensino, de não mais ficar presos, né? Os processos em que os professores não ficam mais presos apenas ao livro didático. A gente vê que há lugares aí em que o professor propõe modificações em trabalhos que vão ser feitos, que não são operados diretamente com a busca lá no didático apenas, né? Mas eu acho que mudança sempre vai haver. Olha, eu daria aqui um pequeno exemplo de que eu participei, né? Eu me lembro de que, quando a Magda Soares lançou aqueles livros de ensino de língua portuguesa, né, para a educação básica, e aquilo foi um sucesso extraordinário. O livro se chamava Português através de Textos, né?
aquilo mudou muito o modo como se encarava o ensino de língua portuguesa, né? E eu me lembro de que tive a oportunidade, de certa maneira, de participar um pouco desse processo. Foi quando eu e o professor Oscar Vieira, nosso colega aqui da PUC, hoje aposentado, quando nós nos dedicamos a fazer livros de literatura, né, para o segundo grau da época. Aliás, nem na época se chamava até esse curso científico, mas o ensino médio. E aproveitando exatamente essa doutrina que a Magda havia lançado, né? E pensávamos assim: se o texto é tão importante para o estudo da língua portuguesa, no seu todo, mas até para a gramática e coisas que não estão diretamente ligadas com a questão da leitura, muito mais se faria necessário que nós tivéssemos livros que utilizassem esse procedimento no caso da literatura. Foi quando eu e o Oscar lançamos, pela Editora do Brasil, uma coleção de livros para o ensino médio, né? E que tiveram um sucesso extraordinário, porque exatamente foi uma coisa que inovou, era uma nova possibilidade que o professor tinha de dar as suas aulas e de melhorar as suas aulas, porque o professor percebia que, na medida que ele se dedicava mais à leitura do texto, à interpretação do texto, a fazer uma leitura conjunta com os alunos durante o semestre, durante o ano, né, ele percebia que o rendimento era muito melhor. Então, as coisas são assim, elas vão se modificando, sem ser com a velocidade, né, com a rapidez com que se pensou a Semana de Arte Moderna e a rapidez com que a Semana de Arte Moderna foi executada. Mas eu acho que, de alguma forma, vai havendo modificações, e eu imputo aos cursos de letras um papel decisivo nessa transformação, porque nós vemos isso. Os nossos alunos saem daqui para ir para dar aula no ensino médio ou na educação básica, no que diz respeito à questão de literatura, de texto, enfim, né? Eles saem daqui com aquele espírito de levar realmente uma compreensão do texto e, inclusive, ultrapassar a mera questão de responder perguntas a respeito da compreensão do texto, é de ver como o texto pode ser, de alguma forma, aproximado da realidade e aproximado daquilo que os alunos conhecem e que até do que eles não conhecem precisam conhecer. Bom, eu espero que haja modificações ainda ao longo do tempo aí que vão mudar, vão operar assim, de uma maneira muito positiva a questão do ensino, né? Não só de português, mas no ensino, de um modo geral, que se funda muito hoje na leitura, né? Mesmo nas outras disciplinas que a gente vê aí, lá na PUC mesmo, a gente vê disciplinas que operam muito com a leitura de textos para lançar assuntos que têm, às vezes, uma cientificidade muito maior do que teria no que diz respeito ao ensino da literatura apenas, né? No ensino de letras apenas. Professor Aldemaro, demais presentes, eu quero agradecer a esta exposição, a esta reflexão estética, histórica, filosófica, literária, também pela esperança na educação, é sempre bom ouvir isso, né? Pela percepção de que a ruptura no campo da literatura promove a ruptura diária e promove novas tradições, né? Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradeço a presença. Fiquem bem, cuidem de si, cuidem dos seus. Muito obrigada. Ok, obrigado também, Vera, a Raquel e o Jefferson e os demais que estiveram aí conosco, né? Uma boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada também, você, Aldemar, Vera. Muito obrigada pelos trabalhos de hoje. Tá? Até a próxima. Até a próxima para todos. Até a próxima. Até mais.